Fala galera, vamos para a questão 23 do Cefet 2017. Aqui é o professor Rafael Souza e esse é o seu canal Questão de Matemática. A questão diz o seguinte: na figura, A é o centro da circunferência, CD é o diâmetro e GF é a altura do triângulo CDG. Ok? Então, ó, A é o centro, CD é o diâmetro, que é a maior corda de uma circunferência, e GF é a altura do triângulo CDG. Sendo CG igual a 3 centímetros e DG igual a 4 centímetros, o segmento AF, que é esse segmentozinho bem aqui, ó, mede em centímetros quanto? 0,3, 0,5, 0,7 ou 0,9. Galera, para a gente iniciar essa questão, a grande sacada é você ter em mente que todo triângulo inscrito em uma circunferência que tem um de seus lados coincidente com o diâmetro, que é o que está acontecendo aqui, a gente considera que esse triângulo é um triângulo retângulo. Então você tinha que lembrar desse conceito. Todo triângulo inscrito em uma circunferência que tem um de seus lados coincidente com o diâmetro é um triângulo retângulo. Então, olha, a situação que a gente tem é essa. A partir de agora, a gente vai olhar para o triângulo. A gente tem o segmento CG valendo 3 centímetros, o segmento DG ou GD valendo 4 centímetros, e ele quer que a gente calcule o segmento AF. Vamos lá, galera. A gente sabe que o segmento CD é o diâmetro da circunferência, mas também é um dos lados do triângulo e é o maior lado desse triângulo. Então, o segmento CD é a hipotenusa desse triângulo. Se eu tenho o valor dos dois catetos, eu consigo calcular a hipotenusa, como é um triângulo retângulo, através do teorema de Pitágoras. Tá certo? Então, olha só. CD ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9 mais 16 é 25, e CD é a raiz quadrada de 25, que dá 5 centímetros. Então, o diâmetro dessa circunferência, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, mede 5 centímetros. Ora, se CD é o diâmetro, então eu tenho que o CA e o AD são os raios. Como o diâmetro é 2 vezes o raio é a metade do diâmetro. Então, cada raio vai medir 2,5 centímetros. Tá? CA e AD são os raios, CD é o diâmetro que é 5 dividido por 2 vai dar 2,5. E aí, presta atenção, galera. Aqui, a gente vai utilizar as relações métricas de um triângulo retângulo para calcular esse segmento AF aqui. Presta atenção, eu tenho duas formas de fazer isso. Ou eu posso calcular o segmento CF, ou eu posso calcular o segmento FD. Presta atenção. O que é o segmento CF? Isso a gente vai ver na próxima tela. O segmento CF é a projeção desse cateto CG na hipotenusa. Tá? O segmento CF é a projeção do segmento CG na hipotenusa. E o segmento FD é a projeção do cateto 4, do cateto DG na hipotenusa. Ok? Então eu posso calcular um dos dois para descobrir o segmento AF. Por que um dos dois? Se eu calcular o segmento CF, basta eu pegar o raio AC, diminuir do CF e eu vou ter o segmento FA. Se eu calcular o segmento FD, aí eu já vou pegar o valor do segmento FD, diminuir do raio AD e eu vou ter o segmento AF. Então, das duas formas eu posso calcular. Eu vou escolher calcular o segmento CF. Beleza? Então, olha, eu tenho aqui o CA, que é um raio, vale 2,5. Se eu calcular o segmento CF, o que eu vou concluir? Que o CA menos o CF vai dar igual ao segmento AF. A diferença vai dar o segmento AF. Então, olha só, quais são as relações métricas no triângulo retângulo? Vamos relembrar aqui o conceito, né, dessas relações. A primeira relação, na verdade, são as duas primeiras relações, elas falam de um mesmo conceito. Qual é o conceito?
o quadrado de um cateto é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa. Então, olha, o quadrado do cateto C é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa. C ao quadrado é igual a n vezes A ou A vezes n. Mesma coisa aqui, ó, o quadrado do cateto B é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa, ou seja, B ao quadrado é igual a m vezes A ou A vezes m. É isso que está expresso aqui nessas duas relações. A outra relação que a gente tem diz que o quadrado da altura é igual ao produto das projeções. H ao quadrado é igual a m vezes n. Interessante é que você não decore a fórmula, que você entenda o conceito, tá? A relação. O quadrado da altura é igual ao produto das projeções. E a outra relação que a gente tem é que o produto entre a hipotenusa e a altura é igual ao produto dos catetos. Para essa situação aqui que a gente está querendo calcular o segmento AF, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse mesmo desenho aqui, vou colocar na mesma posição da nossa questão, tá? Para que você possa ver qual é a relação que a gente vai usar. Eu quero calcular o segmento CF. Quem é o segmento CF? É a projeção do cateto CG. Se a gente trazer isso para esse triângulo, eu estou querendo calcular aqui quem? O N, que é a projeção do cateto C. Então, eu vou utilizar qual relação? C ao quadrado é igual a A vezes N. Por quê? Eu tenho o valor do C, quem é o C? É o 3. Eu tenho o valor do A, que é a hipotenusa, que vale 5. E eu quero calcular o valor do N. Tá certo? Então, olha, eu tenho o valor do C, que vale 3, e o valor do A, que vale 5. Então, pela relação, eu tenho que 3 ao quadrado é igual a 5 vezes o segmento CF, que é a projeção que a gente está querendo calcular. 3 ao quadrado é 9, o 5 que está multiplicando o CF vem dividindo, 9 dividido por 5 vai dar 1,8. Então, o segmento CF é igual a 1,8, é a projeção deste cateto CG na hipotenusa. Se eu tivesse calculado o segmento FD, seria bem simples, né? Eu faria os mesmos cálculos e eu encontraria 3,2, até porque 5 menos 1,8 vai dar 3,2. Tá? Lembra que a gente tem os dois caminhos que a gente pode fazer. Calculei o CF. O que eu vou fazer agora? Olha, o segmento AF é o segmento CA menos o segmento CF. Tá? Então, olha só. O segmento AF é 2,5 menos 1,8. E isso vai dar exatamente 0,7. Se você tivesse calculado o segmento FD, você encontraria 3,2. 3,2 você iria diminuir do raio, que é 2,5, e você encontraria da mesma forma o 0,7. Tá? Então, alternativa a letra C. Beleza, galera? Espero ter te ajudado mais uma vez. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like se ele te ajudou de alguma forma. Ok? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Lá no Instagram, canal Questões de Matemática ainda está em construção. Ainda não tem conteúdo, pelo menos até a data de eu ter gravado esse vídeo. Mas segue lá a gente desde já. Tá bom? Um grande abraço e, se for da sua vontade, ative o sininho de notificação para que você não perca as próximas aulas que estarei postando aqui no vídeo. Um grande abraço e valeu!